blindar a contratação. Por que é que a gente está deixando passar pessoas da conspiração zumbi para vir trabalhar justamente na nossa empresa? O que está acontecendo? Que eles estão passando e quando a gente menos percebe, lá estão eles colocando o dedo no nariz da gente. Você, dono de empresa, entenda o passo a passo do que você precisa fazer para blindar a tua contratação. Eu não quero nunca mais que você contrate alguém da conspiração dos empregados zumbis. Combinado? Nunca mais. Isso acontece. Hoje mesmo eu estava vendo uma live que eu fiz com o Dr. Rodrigo Canoas e ele comentava da equipe dele. E foi muito engraçado, porque foi em 2020, né, em plena pandemia, e ele falava assim: Carmen, sabe o que está acontecendo na minha empresa, Carmen? As pessoas registram o ponto às 8 horas, mas eu vi nas câmeras que elas só chegam 8h30. Elas registram o ponto que elas estão saindo às 18 horas, mas eu vi nas câmeras que elas saem 5h30. E em plena pandemia, eu fui olhar o que elas estavam registrando no protocolo de atendimento. Elas não tinham tirado a temperatura da pessoa, elas não tinham feito nada daquilo que eu havia combinado, não tinham nem sequer preenchido a anamnese do paciente. Ele é dentista, né? E ele tinha, nessa época, 4 empregados, se eu não me engano. Há 2 anos atrás, ele tinha 4 empregados. E ele falou: Carmen, a faculdade de odontologia, ela me ensinou a fazer cirurgia, ela me ensinou a fazer uma série de coisas, mas ela não me ensinou a ter uma empresa. Vocês já perceberam isso? Que as faculdades não nos ensinam a ter empresa? Nem a de administração de empresas. Sabe por quê? Porque a maioria dos professores universitários não são empresários, eles são professores. E lá na faculdade de odontologia, e lá na faculdade de odonto, embora tenha sido ensinado para ele a manter todos os equipamentos esterilizados, como tratar o paciente, tudo que precisava fazer, ensinou ele a ser empregado, um autônomo, empregado de si mesmo. E é interessante que eu tenho muitos alunos assim. Eu tenho alunos médicos, tenho alunos contadores, eu tenho alunos fisioterapeutas, e eles não aprenderam a ser empresários. Eles aprenderam a ser o melhor empregado da empresa. E sabe qual é a minha alegria? Em outubro, eu conheci o Dr. Rodrigo Canoas, conheci ele pessoalmente. Foi uma emoção muito grande, muito grande. E ele contou que ele está com 15 empregados, ou seja, olha o tamanho do crescimento. Em 2 anos que ele me conheceu, ele passou a ter 15 empregados e, melhor, está abrindo a segunda unidade da empresa dele, uma empresa de odontologia. E ele falou assim: Carmen, hoje eu só faço cirurgia de quem eu quero, quando eu quero, eu só atendo o paciente que eu quero. Então, é muito diferente, é muito mais confortável, é ou não é? É verdade, José. É muito difícil ser empresário nesse país. E você sabe? Então, José, é o seguinte: é muito difícil ser empresário. E isso é ótimo, porque senão todo mundo seria empresário. Ser empresário é para algumas pessoas que estão dispostas a aprender, a dirigir, a fazer diferente, a cair, a levantar, a errar, né? E tá tudo bem, e tá tudo bem. E nós temos aí alguns fatos, pessoal. É fato que as leis são protecionistas, ponto. Isso é fato. As leis trabalhistas, elas não nasceram para serem justas, elas nasceram para proteger os empregados. Elas nasceram lá na Europa, sabe, na época que tinha as minas de carvão, que as pessoas trabalhavam 16, 20 horas por dia. Elas mal tinham tempo de dormir, elas desmaiavam, acordavam, voltavam a trabalhar. Tem um filme com Gerard Depardieu, não sei como fala o nome dele, aquele francês. Não vou nem me arriscar, viu? Já paguei mico, já me arrependi de ter falado. Mas, enfim, tem um filme com ele que mostra exatamente isso, chama O Germinal.
As pessoas naquela época preferiam ter vários filhos, né? Então, as leis trabalhistas, elas existem para proteger os empregados. Elas foram criadas lá na Europa, já naquela época, né? Em que existia esse pessoal que ficava trabalhando 16, 18, 20 horas nas minas de carvão. E realmente eles precisavam de proteção. E no Brasil, nós temos uma boa parte das nossas leis copiadas de lá, né? E aí o que aconteceu? Elas vieram tão protecionistas quanto lá. Mas hoje em dia nós sabemos que tem muitos empresários que precisam de proteção também, mas não tem lei para isso. As leis são para proteger os empregados. E a gente sabe disso. É por isso que eu estou aqui toda noite fazendo live com vocês para esquentar o GPS do empresário. Não é sempre que eu estou aqui, mas eu estou aqui agora para esquentar o GPS do empresário para que vocês entendam como blindar a sua empresa. Então, hoje eu quero falar como é que a gente vai blindar para a conspiração dos empregados zumbis não chegar até vocês, vocês não permitirem que essas pessoas entrem, porque aqui é exatamente papo de empresário. Embora eu receba muito empregado lá na minha caixinha de perguntas, esperneando e falando, porque o que eu faço, como eu entro na justiça, porque ele não depositou FGTS, porque ele me contratou para atendente, está me mandando fazer compras. Então, sabe, a vontade que eu tenho de responder é: erga a mão para o céu, ele te contratou para atendente e está te ensinando a fazer compras. Olha que fantástico! Você vai ter uma segunda profissão, você vai aprender mais. Mas não, infelizmente, não são todos que pensam desse jeito. Então, hoje nós vamos aprender a bloquear. Mas a gente não vai mudar as leis são as mesmas, mas cada vez o cerco vai se apertando mais. Este ano nós já temos o E-Social que fiscaliza eletronicamente muita coisa na tua empresa. E nós temos também, isso é fato, o ministro do Trabalho, que não vai ser a pessoa mais neutra do mundo, principalmente que ele vem, né, dos sindicatos. Ele é a pessoa que atuava justamente como presidente da CUT, que é um dos maiores sindicatos que existe, um dos mais atuantes. E tá tudo bem, tá tudo bem. Por quê? Se a gente fizer o que é o correto e nós aprendermos a documentar, tá certinho. Mas você tem que entender que as leis são protecionistas. Para quê? Para você escrever o documento da forma correta. Se você tem essa visão que as leis são protecionistas, em vez de ficar esperneando, tomara que mudem as leis, você vai saber exatamente o que escrever. Por exemplo, você vai lá fazer aquele documento de que existem câmeras na sua empresa. Eu já vi chegar gente que faz o documento assim, e mandaram, inclusive, para a gente avaliar. Olha, cara, o documento. Nessa empresa existem câmeras para fiscalizar se tem alguém roubando, se tem alguém quebrando peças, fazendo alguma coisa errada. E se vocês fizerem, vão ser tomadas as devidas providências. Ah, você acha que um juiz vai gostar desse documento? Não, né? Sabendo que as leis são protecionistas, como é que a gente vai escrever esse documento? Nessa empresa, existem câmeras para a proteção e segurança de todos os empregados. E é verdade. E aí as pessoas vão assinar e tá tudo bem. E elas estão cientes de que sim, existe câmera. Por quê? Você pode pegar uma pessoa roubando na tua empresa. Se depois essa pessoa, você não tem um termo de ciência de que ela sabia que tinham câmeras lá dentro da empresa, você não consegue provar muita coisa, entende? Então, nós temos que ter os documentos e escrever os documentos da forma que a justiça quer. Por isso que eu te falo, me segue que sempre você vai ter dicas preciosas de como proteger e blindar a sua empresa. Se mesmo a pessoa já entrando na empresa, sabendo que tem câmeras, precisa de documento, Jusce, olha só, eu falo todo dia, empresário, eu falo todo dia. Você precisa documentar. Imagina só, o que que você vai falar para o juiz? Não, seu juiz, sabia que tinha câmera, é só olhar para cima e estava a câmera.
É isso que eu quero que você, dono de empresa, entenda. Não basta fazer o certo, você tem que provar que você está fazendo certo. A esposa do rei não basta ser fiel, ela tem que provar que está sendo fiel. Nada de no fio do bigode, porque no fio do bigode não vai ser aceito. Mas você sabendo e tendo essa ideia de que as leis são protecionistas, você para de brigar. Você gasta a tua energia para fazer a tua empresa crescer. Você vai escrever uma advertência? É claro que você não vai colocar na advertência, de acordo com o artigo 482, se você repetir isso, eu vou te dar uma justa causa. Esse é o modelo de advertência que a gente pede para o contador e simplesmente o contador manda, que é o que está no sistema. Mas contador faz contabilidade. Esse é o trabalho do contador. E você quer que ele faça a gestão da sua empresa, advertência, tome as decisões. Não vai, né, gente? Não vai. Deixe o contador fazendo contabilidade. E aprenda a fazer advertência aqui comigo, que sou empresária como você. E tá tudo bem não saber fazer advertência. A primeira advertência que eu fiz tinha 3 páginas, 3 páginas. Eu tava com tanta raiva daquela menina, mas tanta raiva. Você já ficou com raiva? Já. Eu tava com muita raiva. E eu comecei a escrever tudo que ela tinha feito de errado, desde o dia que ela pôs o pé na minha empresa. E depois eu falava para a menina que coordenava, falava assim: pode aplicar essa advertência e fazê-la assinar. Gente, eu não tinha a menor noção. A gente abre uma empresa, a gente se torna empresário, mas de verdade a gente não sabe ser empresário. Ninguém nunca tinha me ensinado. Mas hoje, só com isso que eu te ensinei aqui na live, de que as leis são protecionistas e que é para você aceitar, aceita que dói menos, você vai escrever a advertência de forma que o juiz olhe e fale: uau, esse dono de empresa se preocupa com a sua equipe. Então, não basta você se preocupar, você tem que escrever na advertência que você se preocupa. De que forma que você vai fazer isso? Vamos supor que a pessoa faltou. Aí você vai lá e escreve, fulano de tal, né? Nada de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, não me vem com essa conversa que isso é horrível. Ninguém vai assinar um papel escrito isso. Vossa Excelência é o Papa, né? Santíssima Excelência, tal. Ninguém vai assinar nada. Então faz o seguinte: fulano de tal faltou no dia tal, não tendo um documento que abone sua falta. Simples, não conta história, não inventa, não fica colocando adjetivos que isso dá ruim. São 3 parágrafos. Primeiro parágrafo, o que foi que aconteceu. Vamos para o segundo parágrafo? Segundo parágrafo, qual é a consequência? E a consequência tem que ser uma coisa verdadeira na tua empresa. Por exemplo, sobrecarregando assim toda a equipe. E aí o juiz vai falar: essa pessoa faltou e sobrecarregou a equipe. Isso é ruim. O juiz do trabalho, ele não é protecionista? Ele vai preferir proteger o quê? Uma única pessoa ou proteger toda a equipe? Toda a equipe, entende? Então, quando você escreve que ele faltou, sobrecarregando toda a equipe, o segundo parágrafo passou no teste. Ou qualquer outra coisa que seja verdade, deixando a loja fechada, ficando o cliente sem atender, trazendo prejuízo para a empresa. Eu não sei o que aconteceu, mas tem que ser uma coisa que seja verdadeiro, sem ficar contando história toda. Combinado? Esse é o segundo parágrafo. Aí a gente vem para o terceiro parágrafo. Isso não deve voltar a se repetir. Ponto, acabou. A data, porque a advertência tem o princípio da imediaticidade. Eu não posso advertir hoje uma coisa que ele fez semana passada. Tem que ser imediatamente a ocorrência do fato. E aí, você assina, você que está aplicando a advertência, você é o dono, você assina. Então, você deixa metade da folha em branco, caso você precise de testemunhas. E se você precisar de testemunhas porque ele não quis assinar, tá tudo bem. É simplesmente você chama 2 testemunhas, e essa é uma das perguntas que mais fazem na minha caixinha, e é por isso que eu vou te explicar agora. Você sabe o que fazer se a pessoa não quiser assinar a advertência? É muito simples. Chama 2 testemunhas e replica o fato. Você vai dizer para a pessoa que foi advertida:
fulano, assina este documento e preste atenção que eu disse documento, eu não disse advertência. Por que eu disse documento? Porque eu não posso ficar expondo, que essa pessoa está sendo advertida. Então, eu chamo só que é um documento, e é verdade que é um documento. E aí ele vai falar com toda a simpatia: não vou assinar, não quero assinar, não vou assinar, não quero assinar. Tudo bem? Daí a gente fala: fulano e fulano, vocês viram que ele não quis assinar o documento? Sim. Então, vocês testemunharam um fato. E aí essa pessoa vem e assina, mas não basta assinar, não basta, ela vai escrever. Testemunhei que fulano não quis assinar este documento e assina. Por que ela vai escrever? Porque depois ela pode mudar de ideia, entrar na justiça e falar que ela assinou um papel em branco, que ela não sabia nem do que se tratava. Não, ela tem que escrever do que se trata. Gente, é isso que vocês têm que entender. Vocês querem blindar a empresa de vocês? Tem que escrever. Ah, não vou usar o Vale Transporte. Escreve, não é assina no X. Para com essa ideia de assinar no X. Para com essa ideia, ok? Então a pessoa não vai usar o Vale Transporte, não vou usar porque eu venho de carro. Não vou usar porque eu venho a pé. Não vou usar porque eu venho de moto. Eu vi a pessoa testemunhar, estou testemunhando, né? Testemunhei e eu vi que a pessoa não quis assinar. E tudo bem. Carmen, se a testemunha não quiser assinar, primeiro que você tá lascado, né? Você tá lascado de gente boa na tua empresa. Tá vendo que você contratou a conspiração dos empregados zumbis inteirinha na sua empresa, inteirinha na tua empresa. Essa é a primeira coisa que acontece. A segunda, você pede para ela guardar ali do lado na sala, porque essas pessoas que não quiseram assinar vão ser advertidas. Porque você, dono de empresa, você é o empregador e ele é o empregado. Ele está abaixo de você. Carmen, na minha empresa nós somos todos iguais. Uhum. Paga de pagar o salário deles para você ver se são todos iguais. Se você atrasa o salário, eles podem entrar com né, uma justa causa invertida contra o dono. Você não pode atrasar o salário. Nós não somos todos iguais, não somos. Somos empregadores e empregados, e existe subordinação. Se você mandou a pessoa assinar uma coisa que ela viu e que ela presenciou, e ela presenciou o ato que ele não quis assinar o documento, ela não presenciou o fato de que ele, sei lá, faltou, quebrou alguma peça, ou não sei. Ela não presenciou o que foi que aconteceu, a briga, não sei o que, entendeu? Ela não presenciou isto. Ela presenciou que ele não quis assinar. Ela vai ser advertida. Fulana de tal presenciou um fato e se negou a assinar, embora tenha visto. Carmen, se essa pessoa que não quis assinar, não quiser assinar, você vai chamar mais dois, até ad eterno. Até chega um momento que vai chamar seu contador, vai chamar a moça da padaria da frente, vai chamar alguém para assinar, entende? Isso é um documento e ele precisa ser assinado. Mas fique atento, porque um monte de gente não querendo assinar, a conspiração zumbi está inteirinha na tua empresa, tá? E quando o contratado não quer que o Vale Transporte, mas quer receber ajuda de custo da locomoção e dinheiro, o risco da empresa é seu. Se você faz coisas contra a lei, o risco é teu. Ele não tem essa opção de receber em dinheiro. Não existe essa opção. Você pega e entrega a lei do Vale Transporte para ele ler. Você fala assim, meu querido, essa é a lei do Vale Transporte. O Vale Transporte só pode ser pago em espécie, ou seja, depósito no cartão de Vale Transporte. E eu não posso fazer nada além disso que é fora da lei. Me desculpa, mas eu sigo a lei nesta empresa. O teu salário é pago até o 5º dia útil. Tuas férias são pagas. Seu 13º é pago. Novembro e dezembro, as 2 parcelas. Aqui a gente segue a lei. Agora, se o empresário não segue a lei, aí ele começa a dar brecha para essas micuinhas, entendeu? Então, põe a lei para ele, entrega a lei, fala, olha, é lei, né? Mesmo porque, sabe quais são as consequências de você dar vale transporte em dinheiro para ele vir com a locomoção dele? E a pessoa que vem lá a pé, o que ela faz? Ah, vai entrar na justiça e dizer que ela está ganhando menos do que o outro.
Entende? E mesmo essa pessoa para quem você deu o dinheiro, né? Mesmo que essa pessoa para quem você deu o dinheiro, ele ainda pode entrar na justiça e dizer que é salário pago por fora. Já vi tanta coisa, gente. 30 anos orientando empresário. Eu não comecei ontem. Eu não comecei ontem. São 30 anos orientando empresários, né? Então, vamos fazer a coisa certa. Nada pode ser pago em dinheiro, nada. Imagina só o salário. A pessoa entra na justiça e fala que você não pagou. Você vai falar o quê, criatura? Me diga. Você vai falar assim: ah, mas eu tenho aqui o lerite assinado. E daí? E daí? Ele vai chegar lá para o juiz e vai falar assim: ele me obrigava a assinar o lerite e me dava R$ 200 e dizia que na outra semana ele ia pagar, e na outra semana ele ia pagar, e ele nunca me pagou. E você não vai ter uma prova, gente. Você não vai ter uma prova. Você precisa ter provas. Nada pode pagar em dinheiro, nada. Nem vale transporte, nem cesta básica, nem salário. Para isso existe uma coisa que se chama conta salário. A conta salário é gratuita, é lei, é gratuita para você que é empresário e é gratuita para o empregado. E se o seu banco começar a fazer muita graça para abrir conta salário, vai para outro banco, para outro. Eu tenho conta salário no Santander, não pago nada, lá tem a folha de pagamento, eu pago todos os meus empregados lá, todos os eventos bem escritos, férias, 13º e mais, eu pago tudo isso, e se eles não quiserem receber no mesmo banco que eu tenho conta, eles vão lá e fazem uma portabilidade gratuita. Então, eles podem receber no banco que eles quiserem, banco virtual, banco da praça, o banco que eles quiserem. É só eles irem lá e fazer uma portabilidade. Eles vão e fazem a portabilidade, o dinheiro vai direto para a conta deles. Nada pode ser pago em dinheiro. Pagar em dinheiro não é prova de nada. Sem contar que, se a sua empresa é assaltada no dia do pagamento, quem paga em dinheiro geralmente tem caixa 2. Cuidado com isso, gente. Cuidado com isso. Já tem ladrão demais por aqui. Ficar pagando em Pix é um trampo danado, pagar um por um. Para quê? Para quê, né? Tome cuidado se a conta que se você faz o teu Pix, essa conta, se ela realmente é só da pessoa, às vezes é conta conjunta, não pode. Você tem que tomar todos os cuidados. E às vezes você vai contratar uma pessoa, ela tem nome sujo, ela não consegue abrir conta. Mas lá na no banco, na conta salário, ela é obrigada a abrir, e a conta salário é protegida, que nem poupança, nem que ela esteja devendo no banco. Ainda assim, não tem nenhum problema. E você faz o pagamento todo de uma vez, gente, todo de uma vez. Agora, ficar fazendo Pix para cá, Pix para lá, gente, conta corrente para cá, conta corrente para lá, TED nesse banco, DOC nesse banco, pagando tarifa bancária. Para quê? Para quê? Quando tem só um funcionário, tem que ter conta salário? Luciene, um empregado é suficiente para levar uma boa parte do teu patrimônio. Se você só tem um empregado, eu imagino que teu patrimônio não é muito alto. Eu tomaria mais cuidado de não perdê-lo, né? Se você tivesse 100 empregados, tudo bem, tem bastante dinheiro, não tem problema. Mas um empregado eu tomaria bastante cuidado, ok? Eu não pagaria VR em dinheiro em hipótese alguma, porque a lei não permite. O cartão de cesta básica é gratuito, é gratuito. Cartão é gratuito, você vai lá e cadastra um único empregado e tá tudo bem. Vamos fazer a coisa certa, gente. Vamos fazer a coisa certa. Carmen, se o funcionário aceita assinar, posso mesmo assim colocar duas testemunhas? Tá doido, né? Tá doido quem fez essa pergunta? As pessoas vão testemunhar o quê? Se ele assinou, para que elas vão testemunhar? Você vai contar que ela foi advertida? Vai expor a pessoa? Você está criando um processo de danos morais? Testemunha, testemunha que a pessoa não quis assinar. Eu quero falar com vocês sobre como nós vamos fazer para blindar nossa empresa de empregados da conspiração zumbi.
Primeiro, eu preciso que você entenda que sim, esses empregados existem. E se vocês não acreditam, olhem nas minhas redes sociais. Às vezes eu estou dizendo lá que não pode usar o celular, que você pode colocar a regra, vai uma pessoa lá e já fala assim: eu quero ver não me mandar embora, né? Se eu começar a trazer um atestado atrás do outro, eu quero ver se eu for lá e der um PT no carro da pessoa, o que que ela vai fazer? Sabe assim, do dono, do patrão? Gente, existe pessoas muito maldosas. Existem. O meu sonho é que os empregados trabalhem para os empresários ruins. Os empregados da conspiração zumbi trabalhem para os empregados, né, e empresários que eles se encontrem. Mas o que eu vejo de empresário, gente boa, sofrendo, é muito ruim. Primeiro passo: onde é que você divulga a sua vaga? Isso vai garantir a qualidade das pessoas que vocês têm. Você vai colocar um cartaz dentro de um bar, vão vir as pessoas que frequentam o bar, concorda? Uhum. Então, onde você coloca o cartaz? Onde você coloca esse anúncio? Isso vai fazer a diferença entre contratar gente boa ou não. Se você coloca lá no status do seu celular, no status do celular da empresa, quem é que está no celular da empresa? Amigos, parentes, clientes. E vão ver um monte de indicação, gente. Vão ver um monte de indicação. Já pensou? Amigos, parentes, clientes. Se você divulga essa vaga lá no teu Instagram, quem é que está no teu Instagram? Amigos, certo? Parentes, clientes, mesma coisa. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você precisa fazer a divulgação dessa vaga especificamente nos grupos de emprego. É nos grupos de emprego. Carmen, que grupo de emprego é esse? Vai lá no Facebook e pesquisa grupos de emprego Poços de Calda, grupos de emprego Campinas, grupos de emprego São Paulo. Escreve grupos de emprego, o nome da sua cidade e você vai perceber que tem um monte. A minha cidade é pequenininha. Minha cidade é bem pequena. Na minha cidade tem mais de 50 grupos de emprego. Empregos online, empregos para hoje, empregos a jato, tem um monte, gente. Procura-se vagas, vão ter na sua cidade também. Aí você participa e você começa a fazer a divulgação das vagas no grupo de emprego, porque lá você não conhece as pessoas que estão lá. Você precisa trazer para a tua empresa pessoas que, se você precisar aplicar uma advertência, você não vai ficar cheio de dedos. Gente, para de trazer amigo para a tua empresa. Para. Você é amigo da pessoa, tá aqui a relação. Você é primo da pessoa, tá aqui a relação. Irmão, tá aqui. Empregado, empregador, é assim a relação. Porque existe subordinação. Pode até funcionar quando tá o dono da empresa com a barriga no balcão, ralando. Quando esse dono de empresa está ralando com a barriga no balcão, pode até funcionar. Quando ele está lá no caixa, quando ele está trabalhando mais que o próprio empregado, pode até funcionar. Mas depois, quando ele começa a me acompanhar aqui no Instagram, aqui no YouTube, no Facebook, e começa a se tornar diretor da tua empresa, gente, isso para de funcionar. Por quê? O diretor da empresa, ele vai começar a dirigir a empresa. Ele vai na empresa se ele quer ir na empresa, né? Não é uma situação de que ele vá na empresa. Não, ele vai na empresa se ele quer ir na empresa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a relação começa a mudar. E eu já fiz esse erro. Tudo que eu ensino para vocês, eu já fiz. Eu já contratei parente, gente. As primas se brigavam. A minha outra prima me ligava para saber por que as filhas estavam brigando. Um horror. Eu já contratei amiga que eu dormia na casa dela, sabe? Não dormia junto, dormia na casa dela, ia junto para a balada. E de repente, eu tive que dispensar. Porque eu tinha um cliente que falou: Carmen, ou você dispensa essa pessoa, ou nós vamos trabalhar com outra empresa, porque ela cometeu uma série de erros. E eu perdoava, mas eu tinha que dispensar porque meu cliente não perdoava, entende?
Às vezes a gente perdoa, porque é amiga, é amiga, né? Mas o cliente não perdoa. E aí, quando você começa a ter essa relação com essa amizade e tudo mais, fica difícil, porque a pessoa fala assim: ai, você lembra aquele problema, não sei o quê, eu vou ter que dar uma saidinha para resolver. E você fala o quê para os outros empregados? Uma empresa que você traz amigos, parentes, clientes, indicados, quando entra o empregado de fora, ele já percebe o clima e que ali ele não vai crescer. Olha a Andréia falando que o irmão não fala com ela até hoje. E eu acredito, Andréia, eu acredito. Eu tenho um aluno que o irmão dele, ele colocou para ser gerente de uma lanchonete que ele abriu numa outra cidade. E aí o irmão dele não aparecia para abrir a lanchonete, os empregados ficavam de fora, ele mandou embora. A mãe dele parou de falar com ele. Eu entendo isso, eu entendo. Eu tenho uma aluna que paga salário para a irmã e a irmã nem vai na empresa, a irmã mora em outra cidade. Mas ela paga salário porque na empresa é pior e se ela não fizer isso, a mãe vai ficar brava, entende? Sim, LinkedIn é uma ótima opção, mas quando você precisa de pessoas operacionais, balconista, operador de máquina, coisas assim, o melhor mesmo são os grupos de emprego do Facebook. Todo mundo está no Facebook, os operacionais e os analistas também. Já no LinkedIn, você vai encontrar os analistas. Tem o site da Cato também, que é gratuito, né? Cato, C-A-T-H-O. Ele é gratuito para os donos de empresa e os empregados pagam quando você precisa de uma função mais especializada, um engenheiro, um comprador. Aí você vai para o site da Cato. Então, o LinkedIn tem todas as pessoas. Lá também é uma ótima opção para se contratar pessoas. LinkedIn, site da Cato, grupos de emprego. São as três melhores coisas, né, para se encontrar pessoas. As piores, Instagram, WhatsApp que eu digo status do WhatsApp. Não faça isso. Então, a origem desses candidatos vai te dizer a qualidade e a neutralidade que você vai ter com eles. É meio caminho andado quando você não cai nessa armadilha de ficar contratando pessoas indicadas. Pessoas indicadas é fria, ok? Sim, a empresa ela tem CNPJ, ela não tem coração, mas você, dono de empresa, deve ter coração. Ame esse parente que quer vir trabalhar com você. Não dê emprego para ele, para que ele possa crescer. Ame esse indicado que quer vir trabalhar com você, esse seu amigo. Tenha coração, não dê emprego para ele, para que ele possa crescer. Porque se ele vier para a tua empresa, não vai crescer, gente, não vai crescer. Então, a empresa tem CNPJ, a empresa não tem coração, mas o dono da empresa tem. Tenha teu coração e use teu coração. Não dê emprego para eles. Eles precisam crescer, eles precisam de uma oportunidade, de uma oportunidade. Uma vez eu estava numa live, né? E a mulher falou assim: não, porque o meu filho tem 21 anos, ele é o gerente do supermercado. Eu, oi, gerente, 21 anos. Imagina como todos os outros empregados se sentem com o menino de 21 anos gerenciando eles. Gente, o menino de 21 anos precisa amadurecer. Não faz isso com os teus filhos, não. Deixa eles crescerem para depois eles entrarem no teu negócio. Diferente se você tem um sócio e o sócio é teu irmão, o sócio é teu cunhado. Aí é diferente, porque aí tá aqui, ó, sócio. Eu tô falando empregado, empregador, que tem a subordinação, ok? Depois que você anunciou corretamente, eu vou te ensinar uma dica de milhões. Presta atenção no que eu vou falar aqui, é fácil e simples. Onde é que você vai receber esse currículo? Você vai criar um e-mail só para esse anúncio. Você vai escrever lá, operador de loja 2023, @gmail, ou produção 2023, @gmail, ou caixa 2023, @gmail, comprador 2023, @gmail. Coloca um e-mail para cada função que você vai divulgar, entende?
Isso é super importante. Não fica aquele tumulto de e-mail. Jamais coloca o teu WhatsApp. Colocar o teu WhatsApp, ó, é prender você com essa pessoa que vai ficar te ligando. Não, põe o e-mail. E aí, vão ficar todos separadinhos. Quando você quiser garçom, você vai lá no e-mail garçom2023@gmail. Quando você quiser contratar para produção, você vai lá repescar no e-mail produção@gmail, entende? Fica tudo separadinho. Às vezes você quer contratar produção feminina e vem muito currículo de homens, às vezes você quer contratar produção masculina e vem muito de mulher. Você sabe, você não pode escrever no anúncio o que você quer homem ou o que você quer mulher, porque isso seria discriminação. Mas você pode criar um e-mail para produção mulher e outro e-mail para produção homem. E ninguém precisa saber qual deles que você vai abrir, entende? Põe os dois e-mails. Olha que legal. Gente, eu quero passar dicas práticas para que vocês coloquem na empresa de vocês, para que vocês tenham mais resultado. Você já tem o e-mail, certo? Estão chegando os currículos. Presta atenção no que você vai fazer. Coloca uma resposta automática. Muito obrigada por ter enviado o seu currículo. Agora você vai para a próxima fase. Na próxima fase, você vai mandar um vídeo com no mínimo 20 segundos, no máximo 1 minuto, aqui no WhatsApp número tal. Se identifique e coloque, ok? Sabe o que vai acontecer? Cada 100 currículos que você receber, 5, 6 vão te mandar o vídeo. E qual é o objetivo desse vídeo? Qual é o objetivo desse vídeo? É separar as pessoas que estão interessadas de verdade na tua vaga das que não estão. Tem muita gente que vai olhar aquele e-mail e vai falar assim: coisa mais besta, não vou gravar vídeo nenhum. Ótimo, você não vem para minha empresa, você não segue ordens, você não segue processos. E aí tem gente que vai falar assim: nossa, eu não é vaga para YouTuber, para TikToker, essa pessoa aqui está querendo mandar em mim. Ótimo, não venha para minha empresa. Tem pessoas que nem sequer vão abrir o e-mail. Ótimo. Eu não quero pessoas que mandam currículo e depois não abrem o e-mail. Entende? Aí eu tenho um conjunto de pessoas que eu afasto da minha empresa. Eu começo a espantar as pessoas da conspiração dos empregados zumbis. E este é só o começo. Este é só o começo que eu começo a espantar essas pessoas de lá. Entende? Vão chegar 5, 6 vídeos e tá tudo bem. Esses você vai ler o currículo, esses você vai prestar atenção naquilo que está escrito, e aí nós vamos partir para a segunda fase. O currículo é bom? Está alinhado com aquilo que você quer? A pessoa tem estabilidade? Então vamos checar quais são as redes sociais dessa pessoa? Carmen, mas o que tem a ver? Redes sociais é coisa particular. Redes sociais é onde elas são elas mesmas. Vamos checar tudo aquilo que elas curtiram. Vamos alinhar se aquilo está alinhado com os nossos valores. É sério. Uma vez tinha uma pessoa se candidatando, né, para uma empresa que basicamente só tinha homens, 20 homens, né, uma oficina, e ela ia cuidar do financeiro. Nós entramos na rede social dela, tudo bem, mas ela dá aula de pole dance. Tudo bem, dá aula de pole dance, mas ela estava nua, né? Nas postagens. Talvez não fosse muito interessante para trabalhar numa oficina onde só existissem praticamente homens, homens mais velhos, homens casados. Então a gente começa a olhar quais são, né, o perfil dessa pessoa. Mas provavelmente essa pessoa para trabalhar numa loja, no shopping, trabalhar numa academia, seria perfeita, entende? Então, cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem os seus valores, cada empresa tem a sua necessidade. Você vai entrar e você vai pesquisar aquilo que está alinhado com as necessidades da sua empresa. Vai olhar o que a pessoa curtiu, o que a pessoa não curtiu, como é a pessoa, e você vai procurar as redes sociais dessa pessoa, ok? Uma vez que você tenha encontrado as redes sociais dessa pessoa,
Tudo bem, se você não encontrou, você faz uma postagem, manda o link para essa pessoa que mandou o vídeo, que já está no WhatsApp, e fala: eu quero que você faça um comentário nessa postagem, ok? E aí a pessoa vai lá comentar a postagem e você vai avaliar. E este vídeo, quantas coisas, né? Quantas coisas que você vai avaliar nesse vídeo? Como é que a pessoa fez esse vídeo? Ela fez no banheiro, fez de qualquer jeito, ela penteou o cabelo para fazer o vídeo, né? Se arrumou para fazer o vídeo. Tinha um texto, era um texto coerente, não era? Ela era espontânea ao falar, ou ela era uma pessoa tímida com dificuldade de falar? Qual é a sua vaga? É uma vaga na financeira ou contabilidade, orçamentos, que a pessoa tem que ter mais concentração? Ou é uma atividade de vendas, que a pessoa tem que ter expansão, comunicação, participar? Então, tudo isso vai determinar qual é o perfil que você está buscando nesta pessoa, ok? Então, isso a gente utiliza para quase todas as vagas. Mas ainda assim, existem vagas que são vagas de pessoas mais velhas, tipo soldador, mecânicos, pedreiros, servente de pedreiros, porteiros, sabe? Pessoas mais velhas e que não têm intimidade com o celular para esticar a mão e gravar. Acredite em mim, essas pessoas também têm redes sociais, em sua maioria, e você pode estar observando. Nesse caso, quando a pessoa é mais simples, você vai estar recebendo o currículo igual, mas aí você vai precisar fazer uma avaliação manual. E ainda assim, você vai chamar essa pessoa para entrevista. E nunca feche uma vaga na primeira entrevista. É muito importante que o processo de entrevista seja um processo mais longo. Você vai fazer uma entrevista, talvez você chame essa pessoa na semana seguinte para fazer um teste, ou 2, 3 dias depois, talvez você dê um objeto para essa pessoa soldar, né? Ou você vai criar uma situação que reproduza aquela. Por exemplo, tem uma empresa que eu trabalhei que nós precisávamos avaliar a destreza manual. A pessoa ia trabalhar com peças e ela tinha que ser muito rápido com as mãos. Sabe o que eu fiz? Eu peguei uma tábua mesmo, e coloquei 40 parafusos na tábua. Pintei 20 de uma cor, 20 de outra. E coloquei lá as porquinhas, sabe, porquinha, parafuso? E aí a gente colocava aquelas porcas até o final da tábua. E o teste consistia que a pessoa tinha que retirar essas 20 e passar para cá. E depois daqui para lá. E a gente marcava o tempo. E assim nós conseguimos avaliar quem é que tinha mais destreza. Porque é claro que você não vai deixar a pessoa o dia todo lá na tua empresa sendo treinado, porque isso pode ser confundido com oferta de emprego e não ter tido registro. E tudo que a gente quer é documentar a coisa correta. Então, você vai enviar um WhatsApp para a pessoa dizendo: você está sendo convidado para fazer um teste. Ele começa a tal hora e termina a tal hora. Quer saber outro teste bem fácil de aplicar, que tem um resultado incrível? Incrível. Aplique 20 contas. Contas? É! 20 contas. 5 contas de mais, 5 de menos, 5 de multiplicar e 5 de dividir. Você consegue avaliar nesse teste atenção concentrada, avaliar se a pessoa consegue resolver problemas simples, fáceis, avaliar até a limpeza dela na folha, a forma com a qual ela usa aquele espaço, porque hoje todo mundo só usa calculadora, gente. Pede para fazer uma redação, veja como ela se expressa. Você tem lá uma vaga de vendas, reúna 4 candidatos finalistas, entregue algo para o candidato e fale: olha, você vai vender esta placa de diretor para essas 3 pessoas. Ou vamos fazer uma dupla aqui, uma dupla aqui. Essa dupla vai vender essa placa de diretor para essas 2 pessoas. Qual é o planejamento que vocês vão fazer? Vocês têm 5 minutos para planejar e 10 minutos para vender. E olha, essa pessoa sabe vender, olha o que a pessoa faz, entende? Cara, mas eu não tenho uma placa de diretor. Ok, vende uma caneta, vende um fone de ouvido, vende um bico de pato.
Pronto, vende, ó, tô olhando tudo que tá aqui em volta de mim. Vende aqui, ó, um protetor labial maravilhoso, ó. Protetor labial, não importa, né? Você vai contratar alguém e essa pessoa vai precisar fazer divulgação nas redes sociais. Você tem uma loja, tem uma pizzaria, tem uma hamburgueria, não importa o que você tenha, se você não está nas redes sociais, você está morto. Aí você pode pedir para ela encaminhar um vídeo para ela fazer a edição e fazer a venda do perfume que ela mais ama. Uma das pessoas mais incríveis que trabalhou na minha equipe simplesmente foi com esse teste. Eu falei: eu quero um vídeo, né, do seu perfume favorito e venda esse perfume para mim. Eu pedi isso para 10 candidatas. O vídeo dela, de longe, era o mais incrível, o mais incrível. E é lógico que ela ficou com a vaga, e é lógico que ela era uma pessoa incrível. Gente, testes, criem os testes, usem, né, a percepção de vocês. Para de falar, tá pegando homem, tá pegando mulher. Ah, tá pegando os dois. Pode começar amanhã? Pode. Para, gente, para. A pessoa passou na frente, pode começar amanhã. Michele, costureira, pode fazer um teste de uma meia hora. Não precisa ser 10 minutos. Mas não seja no mesmo dia da entrevista. Faz o processo mais longo. Vamos dar chance para essa pessoa desistir. Um processo de contratação é como você procurar ouro. Por que os empresários tomam na cabeça quando eles contratam as pessoas? Por quê? Por que eles tomam na cabeça? Porque eles acham que é pegar o primeiro que aparece, se deu certo, se não deu certo, ai, deu azar, entendeu? Não é assim, gente, não é assim, não. É como procurar ouro. Você tem que procurar, você tem que divulgar, você vai fazer um processo muito longo para tudo isso. Tudo que eu expliquei é para recepção de clínica, para recepção de qualquer outra coisa. Não faz diferença. Apliquem isso que eu experimentei, que eu passei aqui para vocês. Agora, já o motorista, você tem condições de avaliar os conhecimentos técnicos dele. Esse motorista vai cuidar do óleo do carro também, vai saber verificar essas coisas. Faça perguntas do dia a dia, faz uma prova por escrito com ele, leva ele lá no carro que ele vai dirigir, faça perguntas estratégicas, leva ele no caminhão que ele vai dirigir, faz perguntas estratégicas. Eu me lembro de um caso de um aluno, né, que ele ficou muito bravo, porque ele tinha uma empresa de van, ele tinha muitas vans. E aí, uma das pessoas simplesmente deu PT no motor da van e ele queria descontar. Ele queria descontar da pessoa. Então, o que que acontecia? Nós falamos assim, ok, você tem um checklist do que ele tinha para fazer? Não. Você tem uma descrição de cargo dizendo que era a responsabilidade dele colocar óleo na van? E ele nervoso, ele falava assim: é claro que o motorista sabe que ele tem que pôr óleo na van. Aham, você tinha isso por escrito? Não. Então você não tem como descontar. Você não tem claro o que é que ele tinha que fazer. Entende isso? Você não tem claro. Agora, pessoal, percebe que assim, eu acho que vocês ainda não entenderam que não importa se é atendente de sorveteria, atendente de clínica, atendente de loja, não importa, não importa. Faz esse processo, experimenta, vai dar certo. Eu tenho alunos que são que têm gado leiteiro, como o Ricardo, que plantam cogumelos, como a Célia. Eu tenho alunos que têm indústria, né? Tem indústria. Tem alunos que têm loja, tem alunos que são médicos, dentistas, fisioterapeutas. Eu tenho alunos em todas as áreas, todas as áreas. Não interessa. O que interessa é o seguinte: pessoas, ok? Pessoas muito simples, muito operacionais. Eu não vou pedir o vídeo. Todo o restante eu vou pedir. Só isso. Simples assim. E aí você vai criar esse teste de acordo com aquilo, né, que é o cargo da pessoa, mas não na primeira entrevista. Vai chamando a pessoa, chama novamente, chama novamente. Isso é bem bacana você criar esse processo, ok? E o teste precisa ser remunerado? Não, é processo seletivo. Até falei para você fazer isso, né? Anotando no WhatsApp.
fulano de tal, você está sendo convidado para fazer um teste dentro do processo seletivo. Ele vai começar a tal hora e terminar a tal hora. Claro que o teu teste não pode passar de 2 horas. Se passar de 2 horas, ou se ele começar a produzir alguma coisa na sua empresa que depois você vai vender, você pode ter problemas na justiça, porque você está ganhando dinheiro com alguém que fez um teste de graça, entende? Por isso que dentro do teste é uma prova de matemática, é uma redação, é uma dinâmica de grupo na qual uma equipe vai vender um objeto, que pode ser uma caneta, para outra equipe, coisa simples, e que você vai conhecendo os candidatos. Para de ser refém, para de fazer aquela entrevista que você fala: aqui na minha empresa eu preciso que faça isso, que faça aquilo outro, que trabalhe tal dia e tal horário. Você aceita? E a pessoa diz sim. E depois você vai e se sente enganado. Não faz isso. E aí, na hora da contratação, você já sabe, capricha no contrato, ok? Capricha no contrato, deixa tudo escrito lá no contrato, o que é que vai acontecer, como é que vai ser, coloca tudo isso lá no contrato para a pessoa, para que ela está sendo contratada, não coloque a descrição das atividades, mas escreva a frase mágica. Pessoal, eu vou ditar a frase mágica para todos vocês. O, manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. Essa frase é mágica e é graças a essa frase que as pessoas pararam de ficar colocando o dedo no nariz dos empresários e falando: eu não sou pago para isso. Para que é? Tá no contrato? Tá doido? Entende? Sabe por que os empregados são folgados? Por culpa de vocês. Porque vocês permitem, porque vocês não criam as regras, porque vocês não fazem os contratos direito. Segunda frase que tem que ter em todo contrato de trabalho: treinar o restante da equipe. Por quê? Porque a pessoa vai aprendendo e ela tem que começar a treinar as outras pessoas. E ela põe o dedo no teu nariz e fala: eu não sou pago para isso. Mas você sabe que a segunda frase, os donos de empresa talvez não percebam o quanto ela é importante, o quanto ela é valiosa, porque você fica treinando a pessoa. E depois você reclama que, nossa, Carmen, eu tenho que treinar tantas pessoas, eu entro, ela sai, eu entro, ela sai, eu entro, ela sai. É porque você não pôs essa frase no contrato. Treinar o restante da equipe. Todo mundo que entra na tua empresa, não importa qual é o cargo, do cargo mais simples, mais operacional, até o top das galáxias, ele vai treinar o restante da equipe. E ele está sendo contratado para isto. Essas duas frases vão ajudar você a blindar o teu contrato. Essas duas frases é metade da blindagem que você precisa para o teu contrato.